Sejam muito bem-vindos a esse novo canal. Meu nome é Caio Maia, sou do Rio de Janeiro, tenho uma agência de tráfego pago. Nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, de como eu me tornei gestor de tráfego pago. Vamos lá. Lá pro Caio, adolescente, Caio de 13, 14 anos, sempre fui aficionado por tecnologia, sempre gostei, tive muita facilidade em mexer em computador, montar, desmontar, e isso foi surgindo automaticamente. Eu fui aprendendo meio que organicamente a fazer tudo o que eu fazia ali, montar, consertar, formatar computador, criar os hackzinhos de jogo online. E isso foi acontecendo, foi desenvolvendo. Eu comecei a trabalhar na adolescência consertando computadores. Aí a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, chega o momento de escolher a nossa profissão. Eu falei, cara, vou fazer informática, já mando bem nisso, já entendo um pouquinho, mas vem aquela coisa, né? Matemática, meu amigo. Matemática, aquele calo no pé que eu sempre tive na minha vida. Começou o curso de informática, programação, o que a gente encontra? Matemática. Óbvio, o besta aqui não se tocou na época, né? Juvenil, criança, adolescente, meio adulto, tá, desisti da informática. Comecei a pensar, o que eu vou fazer? Aí a gente começa a relembrar do que a gente era bom. Lembrei, porra, sou bom em informática ainda, sei mexer em tecnologia, tive página grande no antigo Orkut, página não, comunidade. As comunidades no Orkut, meu amigo, se você não era nessa época, era a melhor coisa que tinha, comunidade no Orkut. Eu odeio acordar cedo, eu odeio segunda-feira, eu não entendo quem pisa com o pé direito, eram umas comunidades com nomes aleatórios, mas vamos voltar ao nosso ponto aqui. Resolvi pensar, o que eu vou fazer da minha vida? Pensei, publicidade, jornalismo, não precisa ser formado, não dá dinheiro, aquelas coisas que a família às vezes fala, pessoas próximas a gente falam e acaba desmotivando. Pensei, gosto de ler, gosto de história, fiz o direito. Chegou ali na faculdade de direito, fui gostando, chegou uma hora que não era minha, não conseguia me ver trabalhando com aquilo ali, mas já estava lá no final, passei na OAB, fiz uma pós-graduação, não tem que ganhar dinheiro, comecei a trabalhar como advogado. Fiquei ali 3 anos trabalhando como advogado. Nesse meio tempo, surgiu o tráfico pago na minha vida. Apareceu um cara barbudinho, tal de Pedro Sobral. Grato por ele, por ter aparecido na minha frente, até um subido tatuado aqui. Sobral apareceu, comecei a aprender anúncios, na época ainda, para fazer anúncios para a advocacia, para conseguir cliente. Começou a funcionar para mim, para um amigo ou outro, comecei ali a fazer umas coisinhas, veio pandemia. Cara, na pandemia eu já estava meio desmotivado do direito. Minto, deixa eu voltar aqui. Antes da pandemia, desmotivado, eu comecei a pensar, cara, não estou bem com o direito, vou fazer alguma coisa diferente. Eu pensei, vou embora do país, tem um amigo meu na Austrália, vou para lá. Cara, nesse meio tempo, a gente sabe que a vida é muito doida. Já dizia aquela peça de teatro, a vida é uma caixinha de surpresas. Cara, eu descobri que minha mãe estava doente, na época com Alzheimer precoce, com 58 anos. Eu falei, cara, eu não posso ir embora, tenho que ficar. Nessa que eu fiquei, um amigo, Leonardo Dourado, amigo de adolescência, trabalhava numa agência, ele virou para mim, cara, tem uma vaga aqui na agência, sei que você é advogado e tal, mas eu tô vendo você postar algumas coisas aí de anúncios, não quer trabalhar aqui? Eu falei, quero, bora, onde eu assino? Eu tava andando bonitinho de terno, arrumado, mas sem nada na carteira. Isso era ali em janeiro de 2022. Janeiro de 2022, comecei a trabalhar nessa agência. Pouco tempo depois, já comecei a pegar outra agência para trabalhar, comecei a pegar meus clientes. E isso eu já estava na comunidade Sobral, porque eu tinha entrado lá atrás como advogado. Então eu comecei a me desenvolver mais com os anúncios. Nisso veio Subido ao Vivo. Subido ao Vivo, para quem não conhece, quem não é do digital, é um dos maiores eventos de tráfego pago do país. Nesse ano de 2022, foi o primeiro ano que teve o Subido ao Vivo e no lançamento da mentoria do Pedro Sobral, o Subido Pro. Nisso, eu entrei nessa mentoria, cara, comi com farinha o conteúdo, acreditei no processo e foi aí que a minha carreira como gestor de tráfego, a minha agência, começou a deslanchar. Eu saí das agências que eu trabalhava, abri minha agência, a Maia Mídia, e cara, daí foi só sucesso. Comecei a evoluir no programa, começou a dar certo, consegui meus clientes, tem as plaquinhas aqui de faturamento, de ganho, de nível do faturamento dentro do programa, e foi assim que eu cheguei até a gestão de tráfego pago.
Então eu digo que o Caio passou por várias transformações até chegar a ser gestor de tráfego. E eu falo isso porque você pode estar num momento aí sem saber o que fazer da sua vida, confuso, nem sem saber escolher sua faculdade, ou querendo fazer uma transição de carreira. Cara, dá tempo de tudo. Você pode mudar depois, você pode começar uma coisa nova, você pode estar fazendo uma coisa concomitantemente, é isso? Fazer uma coisa nova junto até conseguir uma nova função na sua vida. E não importa essa de idade, estou novo, estou velho. Eu, na época, me sentia assim, na época de mudar do direito para gestão de tráfego, lá com meus 20 e pouquinhos anos. E embora falem que eu ainda pareço ter 20 e pouquinhos anos, isso é muito bom, mas vamos embora. É acreditar, galera. E graças a isso tudo, a acreditar, as pessoas certas, óbvio, que estavam na minha vida, e a sorte só encontra quem está preparado. Porque quando me convidaram para ir para uma agência, eu estava preparado porque eu já tinha um conhecimento mínimo na época de tráfego pago e isso me fez crescer mais rápido. Então, maior dica que eu dou para fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, nosso primeiro vídeo. Tá em dúvida do que fazer? Tá querendo fazer uma transição? Para e pensa, foi o que eu fiz. O que eu sou bom? O que eu gosto de fazer naturalmente? O que naturalmente as pessoas falam que eu sou bom ou me pedem ajuda? No meu caso, era muito com tecnologia, publicidade, Instagram. Então, foi meio que pensando nisso que eu encontrei também. Encontrei não, na verdade. Decidi ir para o tráfego pago. E essa foi a minha trajetória até me tornar dono de agência e gestor de tráfego. Esse é o nosso primeiro vídeo, espero aqui a sua colaboração. Se inscreve aqui no canal, aquela coisinha de sempre. Curte aqui, manda para alguém e valeu, povo!